367, Cristo é o alicerce da nossa família. Tome posse, queridos. Se apegue com Ele, porque Ele está conosco. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, diz que ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. O Senhor Jesus, ele recebeu o convite para estar presente naquele casamento. E naquela época, o casamento, ele era celebrado e a festa durava cerca de 7 dias. 7 dias de festividade, de comida, de bebida, de muita alegria para os familiares dos noivos, para os parentes de um modo geral, para os vizinhos, para todos os convidados. E, como acontece ainda hoje, em alguns casamentos, naquela ocasião, foi convidado um mestre-sala para que ele ficasse responsável pelo buffet, por toda a festa, para que cuidasse bem dos noivos, dos familiares, dos convidados, para que nada faltasse. E a Bíblia, ela registra que em dado momento naquela festa, acabou o vinho. O vinho era a bebida que não poderia faltar, principalmente numa festa de casamento. E
faltar o vinho era acabar com a alegria, era acabar com a segurança da família, com o prestígio da família. Era algo que iria produzir vergonha, tanto a família do noivo como a família da noiva. Algo que não poderia acontecer de forma alguma. E se havia um mestre-sala, a responsabilidade era dele. Ele era o provedor. As duas famílias estavam envolvidas com o casamento de um modo geral, mas em particular pela recepção, pela alimentação, pela festa em si mesma, o mestre-sala era responsável. Nós temos hoje festividades de casamento que os noivos, eles investem 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, 500 mil reais. Tem festa de casamento que chega a 1 milhão de reais. Então, a responsabilidade de toda a festividade é da pessoa que é contratada. E justamente naquela ocasião era o mestre-sala. Ele era o responsável direto, o provedor direto, para que não faltasse nada, só que acabou o vinho, como provedor. E se não bastasse isto, mais adiante no verso 10 do capítulo 2 do Evangelho de João, é revelado que o vinho que havia acabado era de qualidade inferior. Ora, se não bastasse ter faltado vinho, veio a revelação do próprio mestre-sala, ele que era o responsável, que o vinho oferecido naquela festa de casamento era de inferior qualidade. O que nós aprendemos com este texto, e a palavra de Deus, ela diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é que em algumas festas de casamento e até no período desenvolvido do casamento, a alegria acaba, a segurança acaba, o prestígio acaba, a vergonha envolve os noivos, consequentemente envolve as duas famílias, porque o provedor, ele não exerceu a função a contento. Ele não tomou as providências necessárias para que tudo corresse bem. E trazendo para a nossa realidade, para aplicação no seio da família, a Bíblia diz que o provedor da casa é o homem, é o marido. Mas o que tem se constatado através dos anos, infelizmente até o presente momento, é que a alegria tem desaparecido do seio de muitas famílias. A paz não existe mais no seio de muitas famílias. O perdão não existe mais. O que existe é ódio, é rejeição, é orgulho, é ciúme. O que existe é maldade, é aproveitamento. O que muitas vezes tem produzido tristeza, destruição em muitas famílias, é que o homem que é responsável
para dar segurança, para dar alegria, para prover tudo aquilo de bom para a sua esposa, para os seus filhos, para as demais pessoas que chegarem na sua casa, ele falha. Aquele mestre-sala, ele falhou. E se não bastasse ter faltado a provisão, o vinho, vem a constatação de inferior qualidade. O que muitos maridos têm provido para a sua esposa é de má qualidade, é inferior. Tem marido que, se não dá nenhum presente, não presenteia a sua esposa, quando presenteia é com algo de inferior qualidade. Marido que não sabe quanto a sua esposa calça. Marido que não sabe a medida da sua esposa. Marido que não sabe o que é que a sua esposa gosta de ganhar. Mas se não bastasse, tem dono de casa que não atenta para as necessidades dos seus filhos. Não providenciam aquilo que é necessário. Não acompanham os seus filhos nos estudos. Não sabe quanto custa o colégio dos seus filhos, não sabe quanto custa o fardamento, os livros, aquilo que é necessário para o bem-estar dos seus filhos. Muitos homens, donos de casa, eles não têm consciência, não têm conhecimento, e quando providenciam algo é de inferior qualidade. Quando providenciam, quando tem, infelizmente, digo mais uma vez, muitos homens, muitos maridos, muitos pais que não têm providenciado o mínimo necessário para a sua esposa, para os seus filhos. Que vergonha! Que coisa triste! A responsabilidade da alegria, da paz, da segurança, do prestígio daquela família, naquele casamento em Caná da Galileia, era naquela ocasião do mestre-sala. Ele falhou, e falhou de uma forma vergonhosa. Ele não cumpriu com o seu papel. Ele não cumpriu com a sua função. Meu irmão, você que é um homem casado, você tem cumprido com o seu papel para com a sua esposa? Você tem dado a devida atenção à sua esposa? Você sabe o que a sua esposa aprecia, o que ela gosta? Você tem chegado junto da sua esposa? O que é que você tem feito? Você, como pai, tem chegado junto dos seus filhos, da sua filha? Você tem abraçado, você tem beijado, você tem proferido palavras de aprovação, de exaltação, tem sido exemplo necessário para o seu filho, para a sua filha? A sua esposa tem orgulho de tê-lo como marido? Aquele mestre-sala, ele falhou vergonhosamente. Mas o texto, ele diz que Jesus foi convidado, que Jesus estava presente. E quando Jesus está presente no lugar, mesmo que as coisas falhem, mesmo que haja falta, mesmo que tudo esteja caminhando para dar errado, quando Jesus está presente na vida de uma pessoa, na vida de uma família, algo de bom acontece. Algo de extraordinário acontece. Mas há necessidade de que Jesus seja convidado. Mas que não somente, como diz o texto, Jesus seja convidado, mas que Jesus, ele esteja consciente, através dos participantes da família, daquilo que a família precisa, daquilo que a família está necessitando. Vejam o texto
de que faltou o que era de grande importância naquela ocasião para a alegria daquele casamento, naquele momento exato. E diz o texto, capítulo 2 de João, verso 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o verso 5 registra, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O segredo, o mistério, a solução para qualquer situação difícil na vida de uma pessoa ou de uma família é a presença de Jesus. Mas não somente a presença de Jesus, mas é a pessoa buscar o Senhor Jesus, ouvir o Senhor Jesus e fazer tudo o que Ele disser, tudo o que Ele mandar. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto Ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, metretas, outras traduções, e diz que cada talha cabia de 80 a 120 litros. Os estudiosos deste texto, eles dizem que provavelmente naquelas 6 talhas caberiam 612 litros nas 6 talhas. E eram 6 talhas para a purificação, que eram usadas com água para a purificação. E o Senhor Jesus, Ele diz, enchei de água essas talhas. Mas se o vinho havia acabado, por que o Senhor Jesus, Ele não mandou colocar a água nos vasilhames que comportavam vinho? O Senhor Jesus, Ele provavelmente, como o texto revela mais adiante, Ele queria dar o melhor vinho para aquelas pessoas. E não sabemos o que se passava na mente do Senhor Jesus, mas conjecturamos de que o Senhor Jesus, Ele não queria misturar o vinho novo, Ele não queria misturar o melhor vinho com restos de vinho inferior. As outras talhas, os outros vasilhames, eles tinham sido usados para o vinho inferior. E Jesus queria dar o melhor, queria dar aquilo que existe de superioridade para aquelas pessoas. E Ele ordena que encham as 6 talhas, mas as 6 talhas, elas não tinham sido cheias de água anteriormente, sim, mas provavelmente os convidados foram tantos que usaram para lavar suas mãos, para lavar os seus pés, para lavar os rostos, muitas vezes sujos da caminhada, porque muitos convidados provavelmente vieram de longe, e nós supomos que o número foi tão grande de convidados naquele casamento, de que a água das 6 talhas haviam acabado. Mas o Senhor Jesus não queria usar nem as talhas do vinho inferior, nem a água que tinha sido separada para lavar os pés e os rostos e as mãos dos convidados, porque talvez
aquela água, se porventura tivesse ali algum resto, estaria suja, mas ele manda encher. Ele manda encher porque as talhas agora estavam vazias e ele manda encher de água. E houve um trabalho, os serventes, eles trabalharam, eles se empenharam, eles se esforçaram. Não foi uma viagem, nem duas, nem três. Eles trabalharam muito. 612 litros d'água foram colocados naquelas cestalhas. E o Senhor Jesus, ele fala para aqueles serventes: vão agora e sirvam. Mas eles haviam colocado água, mas a palavra era: sejam obedientes. Vocês querem a solução do problema? Vocês querem o melhor de Jesus? Precisam ouvir e obedecer o Mestre amado. Obedecer. Mas é água. Nós colocamos água, sim, nós colocamos água, mas eu estou ordenando: sirva, distribua. E eles foram obedientes. E quando entregam uma taça para o mestre-sala, ele experimenta e diz: olha, sempre é servido o melhor vinho no início e o inferior no final. E por que agora vocês reservaram o melhor vinho para o final? Ele não sabia que Jesus só dá o melhor. Jesus só dá o melhor. Jesus só dá o melhor. Meu querido, minha querida, Jesus não somente dá o melhor, mas Ele deseja que nós também possamos dar o melhor de nós. E para a pessoa dar o melhor de si mesma, precisa primeiro receber a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Precisa abrir a porta do seu coração e precisa ter Jesus morando na sua vida. Marido, você só poderá dar o melhor para a sua esposa se tiver Jesus dentro de você. Pai, você só poderá dar o melhor para os seus filhos se você tiver Jesus dentro de você. Mãe, você só poderá dar o melhor para os seus filhos se tiver Jesus dentro de você. Esposa, você só poderá dar o melhor para o seu marido se tiver Jesus dentro de você. Mas há ódio, há ciúme, há falta de perdão, há rejeição. Não querem saber de mim. A questão não são os outros, é o que você vai oferecer de melhor. Não é a falta, não é o que não existe, mas é o que você tem de melhor para dar àqueles que estão ao seu redor. Deus enviou você a este mundo para que você possa dar o melhor de si. Deus enviou você a este mundo para que você possa dar o melhor de si. Esposo, não importa se faltou o vinho até hoje, não importa se a alegria acabou na vida conjugal, não importa se o ódio, o ciúme, a inveja, a ganância, o orgulho, se faltou, se acabou, se tudo isto existe porque a alegria acabou, porque a paz acabou. Mas agora, neste exato momento, convide Jesus. Convide Jesus. Convide Jesus. Convide Jesus. Assim como Jesus foi convidado para aquela festa de casamento, me fez a diferença e deu o que existia de melhor.
Convide Jesus agora, minha irmã, para o seu lar, para a sua vida conjugal. Convide Jesus e obedeça a Jesus, e o melhor vai acontecer na sua vida conjugal. Meu irmão, se a alegria acabou, se a paz acabou, se não existe mais nada de bom, não existe sabor no seu casamento, convide a Jesus e obedeça a Jesus agora, neste exato momento, e o que existe de melhor vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida conjugal. Pai, dê o melhor para os seus filhos. Mãe, dê o melhor para os seus filhos. Filho, dê o melhor para os seus pais. Filha, dê o melhor para os seus pais. Mas só pode acontecer isso com a presença de Jesus. Com a presença de Jesus. Portanto, Deus te enviou para este mundo, mas te enviou para este mundo para que você receba o melhor dele, Jesus, mas que também dê o melhor de si para as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite a chance de Deus ter vindo para você, e nesta hora, neste exato momento, dê o melhor de si. E você vai ver o milagre acontecer. A fartura na sua vida, na vida da sua família. E você vai ver o que era água ser transformado no melhor vinho, para a tua alegria, para a glorificação maior do nome do Senhor. Família, presente de Deus. Minha família é um presente de Deus, mas a sua família é um presente de Deus. Escreva aí no chat neste momento: minha família é um presente de Deus, e tome posse. Não é bom estar sozinho, sem ninguém pra lhe estender a mão. Companheiro, bom amigo, que entende o meu coração. Um abraço, um olhar, um constante acreditar. É tão bom amar. Quando chegam os problemas, com ajuda fica bem melhor. O apoio da família faz a gente não se sente só. Deus que é Pai, o nosso amigo, nos dá força pra viver. É preciso crer. A família é um presente de Deus, destinada a amar. Consolação, paz e perdão é o que precisa existir na família de Deus. Quando chegam os problemas, com ajuda fica bem melhor. O apoio da família faz a gente não se sente só. Deus que é Pai, o nosso amigo, nos dá força pra viver. É preciso crer. A família é um presente de Deus, destinada a amar. Consolação, paz e perdão é o que precisa existir
na família de Deus. A família é um presente de Deus, destinada a amar, consolação, paz e perdão é o que precisa existir na família de Deus, na família de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todas as famílias, hoje e para todos sempre. Amém.